é o carro que a gente mais está curtindo aqui no canal. Esse carro é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Ó, centrinha na área, logo mais. Vamos fazer o juízo final dele. Logo mais, juízo final dele. Bora, vamos nessa. E aí, é baixo ou não é? É um carro esportivo ou não é? É incrível quanto ele é baixo, mas via de regra não pega em nada. Andando normalmente não, né? Fala pessoal, como é que estão vocês? Mais um capítulo com o Sentra. Estamos com 23.710 quilômetros. Rodamos 3.310 quilômetros com ele. E hoje, não mais do que hoje, é o dia do juízo final com o Sentra Advance 2024, modelo 2024 2.0 CVT. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu tinha tido uma experiência anterior, com o Kicks 1.6 SV. Não era a versão topo de linha, era a versão intermediária na época, um Kicks 2020, e eu já fui surpreendido pela boa qualidade construtiva daquele carro, pelo bom desempenho do motor. Sim, andando, pisando fundo, ele tinha um bom desempenho do motor. Eu achava que tinha, se levar em consideração os módicos 114 cavalos que ele apresentava, não tinha um ruído interno. Aquela unidade contava na época com uns 20 e poucos mil quilômetros, e fiquei um bom tempo sem testar carros da Nissan quando tive a oportunidade de trazer esse carro para o canal. Eu confesso para vocês que não tinha ideia, a minha ideia era só em relação aos comentários da internet, do que achavam em relação a ele, mas eu não tinha ideia de como se comportava o Sentra. E foi uma experiência do zero praticamente para mim. Eu tento me desvencilhar das questões da mídia para conseguir formar um juízo final completamente independente. Para você que está chegando agora, meu nome é Rodrigo, eu testo carros por muitos quilômetros. Começamos com o Sentra com 20.400 quilômetros, lá no vídeo das primeiras impressões, diversos vídeos de consumo, comportamento dinâmico, em vários capítulos de uma playlist completa desse carro. E hoje é o dia do juízo final, já passados bastante tempo do dia que nós tiramos ele da companhia, né? Mas aí veio o Sentra e eu falei, vou fazer o juízo, vou começar o teste desse carro do nada. Desde os primeiros quilômetros, me surpreendeu o nível de qualidade do carro e de como ele se apresenta aqui, né? Da forma como da forma como você senta no banco, da forma do conforto da suspensão, que é independente nas 4 rodas. Então hoje, não mais do que hoje, é o dia que eu vou atribuir uma nota ao Sentra, ele por ele mesmo. Veja bem, pode ser que você absolutamente não curte o Corolla e só quer um Sentra, só quer o Sentra Advance ou Premium, ou Exclusive, na verdade, Exclusive Premium, né, tal, tem a versão mais completa. Talvez você só queira saber desse carro aqui, né? Eu gosto só do Sentra, eu não gosto de jeito nenhum do Corolla. Então vamos de Sentra, vamos falar o Sentra por ele mesmo, e o Sentra também situado na categoria. E aí comecei os primeiros quilômetros com o Sentra. A primeira coisa que me surpreendeu nos primeiros capítulos foi a questão do consumo de combustível. Mas para não perder o costume e para fazermos aqui o vídeo exatamente, o juízo final exatamente como se propõe, vamos começar pela iluminação dos faróis.
O conjunto dianteiro é em LED, farol baixo, farol alto, farol de neblina, tem o DRL também em LED, né? É um carro, olha como é confortável, olha como é macio, uns buracos, crateras, ó, amortece super bem. Então, um conjunto full LED na frente, que desde os primeiros capítulos já me diziam assim: Rodrigo, testa os faróis do centro, testa os faróis do centro. E na oportunidade que eu tive bem depois de rodar à noite com ele, notei que os faróis têm um bom ângulo de ataque, porém tem umas zonas mortas. Aí o LED é do tipo Eco LED, um LED mais simples, sem projetores, com bloco elíptico, é um bloco de reflexo, né, onde você consegue o foco do farol é formado por um reflexo, e os faróis estão na média, vou dar nota 7 para os faróis, levando em consideração o preço do carro e a proposta, né, que se apresenta. Ele poderia ter um canhão aí, um LED mais potente, porque nessa condição aqui específica, ó, por exemplo, fica bem fraco. Em algumas condições parece que ele é até bom, mas na maioria das condições ele deixou a desejar. Tem uns campos cegos aí, farol de neblina não ajuda, não é para essa função, mas a gente acaba usando essa função para conseguir enxergar pelo menos as faixas de rolamento, e nesse caso aqui nem isso é possível. Eu tenho 1,85 m e não ajuda, mesmo eu sendo um pouco mais alto dentro do carro, não ajuda muito. Então pelos faróis, começando pelos faróis, não seria a melhor dos cenários, né? E aí tem um ângulo de ataque do carro que é muito baixo. O Sentra é realmente um carro muito baixo, porém, todavia, portanto, pouquíssimas vezes eu deixei o carro raspar a frente. Veja bem, andando devagar com o carro, tomando cuidado nas valetas, ele não vai raspar com facilidade, ele não vai bater em toda a valeta, né? Se você for um motorista descuidado, por algum motivo, é lógico que ele vai acabar batendo em tudo quanto é lugar, tal, mas ele demonstrou uma solidez de construção da frente ali, tem um borrachão na frente que não foi estragado no teste, né? Eu já olhei o carro por baixo, ele está íntegro, tal. Então, mesmo sendo um carro baixo, que tem uma tendência a raspar a frente, teria uma tendência a encostar a frente, esse carro está com a parte dianteira sólida, os faróis de neblina estão bem encaixados ali, nada está vibrando na parte da frente do carro. Então, por conta dessa questão da altura do carro de uma forma geral, eu também tiraria alguns pontos dele, porque ele precisaria ter uma linha de cintura, talvez uma linha de cintura não, mas uma linha do chão, pelo menos uns 3, 4 centímetros mais alta. É lógico que talvez prejudicaria a performance do carro de uma forma geral, mas facilitaria a entrada e saída do carro. Veja bem, tem um capítulo específico aqui que trata dessa questão do entrar e sair do carro, do freio de estacionamento, do entrar e sair pela porta traseira também. Eu simulei diversas situações de uso do carro, de modo que eu pudesse ser o mais transparente possível em relação a essa questão. Eu acho que, sendo o carro de proposta executiva, o fato dele ser muito baixo também acaba atrapalhando uma pessoa entrar e sair o dia inteiro dentro do carro, né? O ângulo das portas é bom, facilita o acesso, por exemplo, de pessoas com necessidades especiais, cadeirinhas de criança, tal. O espaço entre os bancos também é bom, mas a altura em relação ao solo talvez prejudique essa entrada e saída do carro, não somente essa questão do desafio em relação aos buracos. Muito embora a frente tenha encostado uma vez ou outra aí na frente, mas eu já tomo cuidado, que é característico. E veja bem, me perguntaram sobre o Corolla é mais alto, encosta menos, mas o cuidado seria quase a mesma coisa. Velocidade reduzida adiante. O cuidado tomado entre os carros seria a mesma coisa. Então, pela questão do ângulo do carro em si, eu acho que ele poderia ser uns 3 centímetros mais alto, alguma coisa nesse sentido, salvo o melhor juízo. Mas eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais alto, né? Poderia ser um pouquinho mais alto, sem dúvida. Acho que não prejudicaria tanto assim a estabilidade direcional. Um outro ponto de destaque, mas super importante, mas muito importante mesmo, é o motor 2.0 do Sentra, que tem 151 cavalos. Esse motor ele é abastecido somente com gasolina. Desde quando eu peguei o carro, ele vem acendendo e apagando a luz da injeção, que me causou certa preocupação. Lembrando que esse carro está com um pouco mais de 23 mil quilômetros, e desde os 20 mil ele já vem apresentando esse sintoma de apagar e acender a luz da injeção. Ah, mas usaram etanol no carro antes? Não, pessoal, esse carro não era destinado ao público de diárias, era destinado ao público mensal, e pelo que eu percebi, pelo histórico da companhia, esse carro já vinha apresentando problemas com o acendimento da luz da injeção desde quando ele era zero, tá? Desde quando era 0 km. Então eu pedi essa informação justamente para trazer para vocês uma informação mais completa. Então não é mau uso. O
carro já vinha apresentando esse problema de acender e apagar a luz da injeção. Porém, a maioria dos condutores que passaram por aqui, né, disseram que não teve qualquer interferência ou ingerência em relação ao carro. Mas, eu sempre digo, se a luz da injeção está acesa, independente se o carro está apresentando algum sintoma ou não, pode ser que ele acabe apresentando a longo prazo. Mas, no nosso teste, ele não apresentou nenhuma falha, absolutamente tudo correu bem, porém, vocês viram que no consumo rodoviário, com a luz da injeção acesa, ele fez 20,4 km por litro, e com a luz da injeção apagada, ele fez 22,8 km por litro. Esse motor se demonstrou muito bom para usar tanto em circuito urbano quanto em circuito rodoviário. O câmbio CVT ajuda demais na sensação de conforto desse carro. Veja bem, esse câmbio CVT não é aquele câmbio CVT à moda antiga, que você acelera e o giro gruda lá em cima, ó. Você deu o pé aqui, ó, ele estica, mas logo, ó, ele já vai simulando marcha e vai trocando, mesmo com a rotação não muito alta, de modo que ele só acelera para retomar a velocidade, ele só levanta o giro para retomar a velocidade e logo depois ele alivia o pé e roda com muita suavidade. Então, de todos os câmbios CVTs que passaram por aqui, sem dúvida, o do Sentra é um dos melhores na questão do comportamento dinâmico. Eu gostei demais. Então, o conjunto motriz do Sentra, exceto pela questão do acendimento da luz da injeção, lembrando que ele é monocombustível, existe uma tendência aí ao aumento do etanol na gasolina, uma série de outros fatores, Velocidade reduzida adiante. uma série de outros fatores que podem interferir nele, mas o conjunto do motriz do Sentra é sensacional. Sensacional pelo uso, pela prática, independente da questão da luz da injeção ter aceso ou não. O carro se demonstra muito eficiente. Essa questão da eficiência não é só uma questão da eficiência de desempenho, né? É lógico que faltam alguns cavalos, como todo mundo sabe, mas ele vai muito bem. Eu vou demonstrar daqui a pouco para vocês quanto ele vai bem. Mas a eficiência se dá a eficiência energética, né? Então, você veja bem, eu estou rodando aqui, ó, ele está marcando uma média de 20,9 km por litro. É o consumo combinado com o trecho de consumo do teste de consumo rodoviário, mas o carro sempre se demonstrou muito econômico, mesmo andando em altíssimas velocidades. Mesmo andando em altíssimas... Você começa a andar 120, 140, ele vai fazer 15, 16 tal. Vocês sabem, me conhecem, sabem os testes que fizemos e sabem que outros carros fizeram consumos similares em situações muito específicas. Porém, o Sentra, mesmo em velocidades mais elevadas, inclusive ele foi melhor que o Corolla no teste de consumo. O Corolla fez 21 km por litro, ele fez 22,8 e na maioria das vezes o Corolla foi mais gastão que ele, andando em velocidades bem mais elevadas, tá? Em velocidades bem mais elevadas. Então, por si só, pela questão do desempenho, do consumo, o motor tá muito bem, sim senhor. Poderia ser flex, poderia ter um consumo um pouco melhor, poderia ter como é que fala? Um pouco mais cavalos nele, poderia, mas você, pela perspectiva que você tem do carro, quando você compra ele, você não espera que ele tenha um desempenho muito maior do que ele já tem. Ele está muito contente, você não vai se decepcionar com a questão do desempenho. Bom, depois a gente vem aqui para dentro, nós temos um painel que é digital só na questão do painel central, o resto é analógico, um multimídia simples, mas porém pouquíssimas funções do multimídia, uma tela pequena, porém muito funcional, não tem reflexos, não apresentou nenhuma inconsistência no funcionamento e ainda usa cabo, né? Veja bem, o fato de usar cabo também é uma coisa que tiraria alguns pontos do Sentra, assim como a ausência de um painel digital completo, assim como a ausência de retrovisor fotocrômico nessa versão e outras questões importantes que faltam nesse carro, como por exemplo, ainda tem freio de pé. Ali poderia ser um freio eletrônico, sem dúvida, poderia ser flex, como eu falei, não tem sequer vidro elétrico por um toque em todos os demais vidros, senão só o do motorista, só para descer. Não tem nem iluminação no vidro. E aí você, ao mesmo tempo que você se depara com essas ausências, que são muito importantes, né, num carro como esse, você tem um ar-condicionado que congela o carro de 2 zonas, mas congela, esse ar-condicionado ele deixa o carro parecer um freezer e foi o que me resistiu nesse calor intenso que fez os últimos meses em São Paulo. Andar com ele era sempre muito bom e eu chegava sempre intacto nas minhas reuniões, lembrando que eu sou advogado, uso bastante terno, tal, vou pra academia, também saía da academia, que não sei o que, aquela rotina, correria,
tal, vai mercado, tal, e o ar-condicionado sempre supriu muito bem a questão da ventilação. Ele é um dos melhores ar-condicionados que passaram por aqui pelo canal. Eu não vejo nenhum melhor, sinceramente, tá? E aí a gente vem para a questão do freio e suspensão e direção, né? Não bastasse um propulsor que tem esse desempenho aqui, ó. Eu não estou pisando tudo, eu só quero retomar a velocidade para vocês entenderem o quanto ele trafega. Você vê que a 150 km por hora ele está a 2.000 giros, 2.500 giros. Então não bastasse esse propulsor ser muito bom, ele tem também freios muito bons e uma direção muito direta. A direção é um pouco pesada, é um pouco mais pesada que os outros carros, sem dúvida, mas ele tem uma direção muito direta, uma direção que instiga você, ó, tô até fazendo um joguinho aqui pra vocês entenderem, que instiga você a andar em velocidades mais elevadas, porque tem um bom peso do volante nas curvas e também em linha reta. Então é um carro muito bem acertado na questão de freio, acelerador, desempenho do motor, consumo de combustível e direção. Inclusive, o feeling de direção dele, eu já falei que é muito acima da média. É uma questão muito específica dele, muito específica. Então, o feeling de direção, junto com esse acabamento primoroso do Sentra, passa uma sensação de carro realmente premium, de um carro acima da média. É nisso que ele se distancia do Corolla. Veja bem, longe de dizer que o Corolla não é um carro muito bom, muito bem construído, mas essa boa calibração do CVT, esses bons freios, essa direção mais baixa ainda que do Corolla, esse volante que instiga a direção de um carro esportivo, trazem aquela sensação de realmente um conforto e um desempenho muito acima da média, né? O ar-condicionado, como eu falei, é muito bom. Os bancos são do tipo da NASA, que eles falam que tem gravidade zero, né? Realmente são muito bons. Talvez o encosto de cabeça poderia ser um pouquinho mais projetado para frente, de modo que apoiasse, pelo menos quando colocasse um pouquinho a cabeça para trás, o pescoço ele apoiasse. Mas os bancos são grandes e abraçam bem o corpo. Parece que você está numa sala de couro, numa sofá de couro de um consultório médico. Parece exatamente isso. Ele é muito bom realmente. Os retrovisores externos, eles poderiam ser maiores, eles são pequenos para o carro, porém não existem pontos cegos evidentes, nem na dianteira, nem nas laterais, tampouco na traseira. Você não tem um ponto cego importante aqui no centro, de modo que você consegue se desvencilhar das questões, dos cruzamentos na cidade de forma muito tranquila, né? Veja bem que eu estou andando a 130, 140 aqui um tempão e está marcando ainda bons 20,2 km por litro de gasolina. Lembrando que estamos com gasolina comum, né? Então, outra coisa que é um ponto de destaque, além do conforto do carro de uma forma geral, é o comportamento da suspensão independente nas quatro rodas. Veja bem, o Corolla também tem uma suspensão independente, porém aqui ele é mais macio que o Corolla e absorve melhor as irregularidades. Apesar dele ser bem baixo, existe um bom compromisso entre a firmeza da suspensão e deixar ele bater, encostar nas valetas e por aí vai, né? Então realmente o Sentra nesse ponto ele está muito acima da média dos concorrentes diretos e de outros carros da categoria. Eu sei que vocês me perguntam bastante sobre os outros carros, né? Sobre carros que têm o mesmo valor do Sentra, para tentar substituir ele na proposta de compra, mas o Sentra, nessa questão de feeling de direção e de conforto, ele está realmente um dos melhores que passaram por aqui. Lembrando que essa versão ainda é Advance, que falta um monte de coisas nela, né? Que a versão exclusiva tem mais coisas, tem a exclusiva Premium ainda com mais coisas, mas tem banco elétrico para o motorista, né? Ele tem um bom regulagem de altura e profundidade do volante, tem um ar-condicionado show de bola, tem aquecimento de banco que a gente não usa praticamente no Brasil, mas eu acho que o pacote dele, apesar de não ser muito bem definido, é um pacote bom e bem executivo para o carro, né? Acho que o que falta mesmo realmente aqui no carro é o motor ser flex e você ter um retrovisor fotocrômico aqui basicamente e os vidros inteiros por um toque e retrovisor rebatível, que também não tem nessa versão, né? Mas realmente bom de espaço interno, gigantesco de porta-malas. Eu mostrei para vocês o porta-malas, o quanto é gigante, e o carro me agradou demais. É aquilo que eu digo sempre, né? Se por um lado o carro deixa a desejar numa lista de equipamentos de série mais enxuta,
né? Ou em algumas coisas inadmissíveis, como o freio de pé, atualmente, né? Uma D20 92 tinha esse freio. Não era possível que um carro em 2024 ou até 2025 mantivesse esse freio de pé. Porém, não é uma coisa que no dia a dia incomoda, tá, pessoal? Se por um lado, pela ficha técnica ou pelo que do carro consta, né, você poderia falar, ah, não, mas é freio de pé, que não sei o que, realmente é antigo, mas no dia a dia não incomoda. Então não adianta falar para vocês que o negócio é ruim, se no dia a dia não incomoda, tá? Seria muito melhor que tivesse o freio de mão eletrônico, seria melhor um painel digital, seria melhor um multimídia maior, mas o carro é muito, muito, muito bom mesmo, muito bom. Eu vou sentir saudades de manter ele aqui na nossa frota. Olha que nós estendemos o teste bastante mesmo, fizemos bastante coisa com ele, justamente que vocês me pediram, e eu não queria deixar vocês na mão e nem ficar sem o centrão, né? Tem um console central muito bacana, esses difusores de ar aqui do ar-condicionado dissipam bem a temperatura no carro, de modo que eu acho nesse carro desnecessário a saída de ar traseira. Veja bem, né? Se tivesse, ia ser melhor, mas não é uma coisa que vai atrapalhar o uso do carro com seus filhos a bordo ou com outras pessoas a bordo. Por quê? Porque essa saída central, essas 3 saídas centrais, você consegue mudar elas de modo que refrigera o carro rapidamente. Então é um carro que resfria rapidamente. O ar-condicionado é um dos melhores que passaram por aqui. Aliás, o melhor. Eu não consigo lembrar nenhum carro que tenha tido um ar-condicionado melhor do que esse. E por falar em Sentra, tem um Versa aí na frente, né? Tem um Versa aí na frente. E aliás, eu vou trazer ele para o canal também. Mas assim, é aquele carro que dá um prazer de dirigir muito bom. Você vê que meu irmão dirigiu, minha cunhada dirigiu, todos gostaram muito do carro. A moça que trabalha no escritório, só pisar aí. Confio que o pessoal pisar, sempre tem alguém que pisa, né? A doutora que trabalha comigo também dirigiu ele na estrada e gostou demais. Gostou demais. Todo mundo que dirigiu gostou muito dele, né? Você vê, falou, um carro extremamente estável na estrada. É o Versinha aí pisando atrás mesmo. O Versa resolveu pisar, pessoal. Então, foi sempre acima do que eu esperava. Então é aquilo que eu digo, né? É aquilo que eu digo. Às vezes você compra um carro, ele fica abaixo da sua expectativa. Às vezes você compra um carro, ele supera as expectativas. E a gente sempre fica sem saber qual que é a dele, né? Sem saber qual que é a dele. Fala, mas será que é isso? Será que é aquilo? A gente acaba não entendendo muito e vai aprendendo com a convivência com o carro, aprendendo as qualidades e os defeitos dele. Porém, o Sentra superou muito, 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 mas de longe, as minhas expectativas. Seja pela questão do bom acabamento primoroso, com soft touch nas portas dianteiras, com soft touch no painel, com ausência total. Isso é uma coisa que está muito difícil atualmente, um carro sem barulhos. O Sentra não tem nenhum barulho de acabamento. Essa unidade está com quase 24 mil quilômetros, não tem um grilo, absolutamente nada. Versinha grudou aí atrás, Versa 1.6, né, pessoal? Absolutamente nada de ruídos internos, nada. Tá tudo muito bem, sim senhor, assim. Vou deixar o Versa passar, só para mostrar que ele tá acelerando um pouco. Mas não tem absolutamente nada de ruído interno, nada. E se vocês estão escutando alguma coisa aqui, é das tranqueiras que tem no carro. O ar-condicionado com 22 graus e meio, é Bizone. E tá gelando também aqui dentro. O Versinha resolveu acelerar. Olha só. Nossa, impressionante o que anda o Sentra, impressionante. Ele desenvolve velocidades muito, muito bem, sim senhor, sabe? Muito bem, sim senhor. Mas o cara só quer ficar atrás de mim.
impressionante, o cara troca de faixa sem dar seta absolutamente, sem olhar para trás. É aquilo que eu sempre digo, eu não sei, pessoal, eu não sei como. É impressionante, o cara não olhou para trás. E ele vai fazer a mesma coisa agora com o cara do Versa. Que nota que vocês acham que eu vou atribuir ao Sentra diante de tudo que a gente vivenciou, experienciou com ele, né? A sensação de qualidade percebida aqui no carro é muito diferente dos concorrentes. Veja bem, um carro desse aqui ele custa a mesma coisa que um 2008 GT, que tem um acabamento primoroso também, mas de longe não se compara esse carro na questão do material empregado, né? Então, que nota que vocês acham que eu vou atribuir a ele? Radar de velocidade à frente. Diante de tudo que nós passamos. Aí, que nota que vocês acham? Vocês têm uma ideia sobre isso? E aí, falta muita coisa aqui? Tem freio de pé? Não é flex? Mas o carro é esplêndido. Ele roda com um conforto aqui, ó. Direto, ele aponta muito bem, freia muito bem, ó. Então como é que eu vou? É um kart, é um sedã médio que parece um kart. Como é que eu vou atribuir uma nota baixa a esse carro só pela ficha técnica? Como é que eu vou atribuir uma nota baixa a esse carro? Ó, só pela questão de ser CVT. Se eu achei o melhor CVT se eu acho melhor andar nesse carro do que andar no 6 marchas convencional. Como é que eu vou dar uma nota baixa? A nota é 9 com louvor, tá? Eu vou aplicar a nota 9 com louvor. Poderia ser 10 se não tivesse toda essa pataquada que a Nissan faz, se fosse flex, se tivesse um bloco elíptico na frente, se tivesse comando por um toque em todos os vidros, se tivesse uma saída de ar traseira, poderia ser 10. Só que nesse carro não dá para tirar uma pontuação de todas essas coisas juntas, porque ele é muito acima do que eu esperava. Ele é muito acima do que eu esperava, tá? A dirigibilidade dele é melhor do que o do Corolla, mas eu não posso dar 10 como eu dei 10 pro Corolla, porque o Corolla é o melhor custo-benefício se comparado com o Sentra. Ele é o melhor custo-benefício, seja por tudo que vocês já sabem: marca, confiabilidade na marca, motor flex mais potente, quase o mesmo preço de mercado, e tem muito mais coisas embarcadas, né? Mas a nota é 9 com louvor. Lembrando mais uma vez, ele é muito mais gostoso de dirigir do que o Corolla, muito mais gostoso. Eu me senti muito melhor no Sentra, mas existem outras questões que vocês sabem bem, que a gente tem que avaliar, e eu não poderia fazer diferente. Espero que vocês tenham gostado do teste com o Sentra. Acabou a voz. Acabou a voz, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do teste com o Sentra. Hoje é um sábado, 8 horas da noite. Deixa o like, compartilha esse vídeo. Aguardem cenas dos próximos capítulos e nosso próximo teste. E por enquanto, ó, vamos acelerar um pouquinho. Vamos deixar o Versinha passar, ó. 140 e o Versa vai embora. 1.6, né? É 1.6. Mas estou feliz por ter realizado o teste com ele, o juízo final. Eu realmente queria adiar mais para ficar mais tempo com ele, mas o negócio tem que andar aqui. E vocês que vão dizer nos comentários se vocês querem ver ele aqui ainda ou se a gente manda ele embora, tá bom? Então, realmente muito obrigado. Até nossos próximos capítulos e nossas próximas histórias. Fui!